Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 139, né? Agora é das ocupações e missões dos espíritos. Um assunto muito gostoso, né? Mas que temos que estar muito atento, porque há muitos assuntos que fogem ao conhecimento da humanidade. E é aí que entra o esmiuçamento. Então, o número incalculável de espíritos trabalham servindo a nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus nesse instante. Se nesse instante um número incalculável de seres se encontram em regiões umbralinas sofrendo, um número inimaginável de seres encontram-se executando as vontades de Deus sob os desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo como guia e modelo a ser seguido por toda a humanidade. E automaticamente, dentro do processo que eu acabei de dizer no vídeo anterior, co-criadores em planos maior, co-criadores em planos menor, esses seres cujos ministros eles são, no nível que se encontram, apenas a esses seres, Deus lhes confia o fluido cósmico universal. As trevas podem se denominarem trevas por toda a eternidade, mas nunca se apossarão do fluido cósmico universal, tanto quanto se apossam os ministros de Deus. Apenas os ministros, apenas os arquitetos siderais, que na verdade os arquitetos siderais, eles possuem funções diferentes dos ministros. Os arquitetos são os projetistas, são aqueles desenhistas, aqueles que elaboram tudo na dimensão a qual foram destinados a executar um trabalho. Mas os ministros encontram-se acima dos projetistas. Porque os ministros são aqueles seres que têm permissão de Deus de apossar-se do fluido cósmico universal que aure-se do Criador. E juntamente com os ministros, juntamente com os arquitetos,
Eles dão forma a tudo. Eles dão forma a tudo. Queridos irmãos, quando se fala no macrocosmo e no microcosmo, nós estamos resumindo a elaboração dos micróbios das amebas infinitesimal que os microscópios ainda não conseguiram alcançar, que só daqui 50 bilhões de anos é que alcançarão, no mundo no qual nós vivemos. Porque os microscópios chegaram no limite da evolução a qual todos nós nos encontramos nesse processo evolutivo, mas não se deterão aonde se deteram. E muito longe ainda chegarão. Existem milhões de espécies de seres na Terra que ainda não foram descobertos pelos cientistas e por todos os outros especialistas na Terra, principalmente pelos botânicos, por todos os cientistas. Existem bilhões de espécies que ainda não foram descobertas, mas que no momento certo essas espécies surgirão, sem que haja necessidade de muito frenesi. Você entendeu? No momento certo, os telescópios serão modificados e muitos planetas ainda serão descobertos no sistema solar, mas não com essas lentes que hoje os telescópios possuem. E sim, quando a lente do telescópio espiritual do merecimento de cada um estiverem de acordo com os desígnios das leis divinas. Porque tudo existe, tudo está em processo de evolução. Esses arquitetos, esses ministros, eles não estão à toa parados, de braços cruzados. Eles se encontram como um formigueiro, trabalhando tanto no macro quanto no micro, incessantemente, para o avanço moral, tecnológico, intelectual, daquilo que Deus considera como, na sua criação, o que de melhor ele criou, o princípio inteligente. Cria-se tudo
não para nos satisfazer, mas para nos dar a oportunidade de crescer, de evoluir, que sem os quais esses nós não conseguiríamos desvencilhar horizontes imensuráveis. Vejamos a bondade divina, a grandeza do Pai, imerecedores que somos, e mesmo assim, como se fosse para nos satisfazer, tudo encontra-se em processo de evolução, para que um dia nós possamos ter acesso e ali reconhecê-lo, porque Deus se mostra através de sua obra. Tamanha preocupação do Pai em fazer com que cada qual o encontre de acordo com sua evolução. A vida espiritual é uma ocupação contínua. A vida espiritual é uma ocupação contínua. Esses seres não reencarnam mais, porque já estão reencarnados no compromisso, no dever, por Deus a eles designados. Porque reencarnar, queridos irmãos, não significa apenas pelo processo da concepção e nem pelo processo da disparidade. A maioria encontra-se reencarnado no dever, no compromisso, reencarnar no dever e no compromisso, mas que nada tem de penosa servir o Pai neste processo evolutivo, nessa trajetória. Nada tem-se de penoso, é prazeroso, é servir o Senetir, o Nadir na evolução. É servir, com todo respeito por falta de termo, é servir o Alfa maior. É servir o Alfa maior. É servir o Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Servi-lo nem é servir a humanidade, a qual muito necessita, mas servindo o Pai é o mesmo que servindo a humanidade. Porque tudo que esses seres
fazem, amando e servindo o Pai, amando e servindo o Pai, automaticamente beneficia os teus irmãos em processo de evolução, essa família cósmica universal, que não necessita de um aglomerado, que não necessita de uma unidade, que não necessita de um complexo, mas servindo o Pai. Como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, esses seres não possuem mais corpos, como os corpos que a humanidade na Terra possui. Seus corpos já se tornaram diáfanos. Seus corpos já se entrelaçaram. O universo e os fluidos além do fluido cósmico universal, que é uma questão que não vamos tratar, que pode ser ignorada por muitas pessoas, mas nos reservamos o direito desse assunto não tratar. Mas seus corpos, porque nós não somos detentores apenas de 3 corpos: corpo físico, perispírito e espírito. Mas seus corpos já se tornaram diáfanos e que já se integraram outros fluidos emanados de outras matérias, as quais radiam e irradiam, vindo-se de uma direção magnética. É o que nos aguarda, só dependendo de nós. Nem as angústias das necessidades estes seres possuem, porque é óbvio, já não necessitam mais de tudo que nos mundos existe. Já não necessitam de tudo que nos mundos existem, desde o mundo primitivo até os mundos mais superiores. Eles nada mais necessitam do que existe nestes mundos para os sustentá-los. Apenas a energia. Agora veja bem a mudança. Apenas a energia cósmica universal, que é diferente de fluido cósmico universal. Essa energia é que sustenta esses seres neste patamar evolutivo que lá conseguiram chegar. Agora quer algo mais?
Isso não é nada perante a grandiosidade. Você pode pensar assim, disse tudo. Não. Apenas numa praia de Copacabana, eu escolhi um grão de areia, joguei na sua mão e disse: eu esmiucei esse grão de areia com o que eu acabei de dizer. Está vendo essa praia à sua frente? É tudo que nós temos que percorrer. E Deus, então? Esse grão de areia ainda se encontra no primeiro degrau simbólico da escada de Jacó, o qual nós ainda nem chegamos no primeiro degrau. E nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra-se no 7º degrau, e aqueles que se encontram no número 100, que é o topo. Não temos condições. Não temos condições, não temos conhecimento, não temos evolução suficiente para tratar desse assunto. Mas apenas querendo te dizer que tudo que acabamos de dizer dentro desses 2 vídeos, nós extraímos apenas uma pincelada na pergunta 558 do Livro dos Espíritos, apenas uma pincelada. Não ousamos dizer tudo que sabemos, porque não nos é permitido passar-vos além do que acabamos de passar. Porém, raciocine com bom senso, analise a grandeza desse Pai, analise a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, analisem a grandeza do professor, de Dr. Bezerra de Menezes, a grandeza que encontra-se à nossa disposição. Nós só jogamos fora esse copo com água cristalina e mineral, se quisermos. Porque se não quisermos, essa água pode saciar nossa sede por toda a eternidade. Então, que depende exclusivamente de nós raciocinarmos com bom senso. Se nesta primeira pergunta nós tivemos a oportunidade de tratar de assuntos diversos no processo evolutivo do ser que conseguiu galgar esses patamares, imagine o que virá pela frente. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e até o próximo vídeo.